Beleza, beleza, beleza. Bom, vamos começar a nossa apresentação, né? Desculpa pelo atraso, gente. Está com alguns problemas de áudio e de internet aqui. E agora nós vamos começar a nossa apresentação, especialmente feita para vocês, com todo carinho, para falar sobre assuntos diferenciados das demais palestras que a gente vê por aí. A gente vai falar de algumas técnicas que vocês já ouviram falar, mas vamos mostrar exemplos práticos de aplicações dessas técnicas, inclusive a maioria que a gente fez por aqui. Ok? Bom, então a nossa palestra chama 5 técnicas avançadas para divulgar a sua marca. Bom, quem sou eu, né? Para vocês saberem. Meu nome é Mike Franceschi. Eu sou sócio-diretor de 2 unidades da MargoWeb, uma em Campo Grande e outra em Maceió. Sou formado em engenharia de computação e trabalho com internet há mais de 9 anos. Por dirigir uma empresa, conheço várias áreas do marketing digital, né? Como planejador eu tenho que conhecer, mas tenho um romance especial com Web Analytics SEO, que eu gosto muito. Cultivo em minha empresa a cultura da utilização de ferramentas open source. Sou apaixonado por Linux, WordPress, Magento, OpenCart e tudo mais. Tanto que até a fonte usada nessa apresentação se chama Ubuntu. E possuo como clientes de sucesso empresas como a MyGloss Acessórios, o Busca Prévio, o Shopping Martins e a gigantesca agência Zuper, da Contic Transport. São alguns clientes bem legais aí, se vocês procurarem conhecer ou quiserem depois terem mais informações, é só solicitar que darei com o maior prazer. Bom, sobre o que nós vamos falar? Quais são as 5 técnicas que nós vamos falar? Remarketing, realidade aumentada, aplicativos e jogos para Facebook, mashups e aplicativos mobile. Qualquer dificuldade em escutar ou eu estiver falando muito rápido, vocês falem aí no chat, que eu dou uma parada e volto ao assunto, ok? O que é o remarketing, né? Uma definição do próprio Google AdWords, que é a maior ferramenta de remarketing que existe. Remarketing é um recurso que permite que você alcance as pessoas que visitaram o seu site anteriormente e exiba para elas anúncios relevantes quando visitarem outros sites na rede de display do Google. O remarketing pode ser utilizado através do Google AdWords ou no próprio Facebook. No Facebook também dá para fazer remarketing, tá? É meio recente. É uma ferramenta que permite trabalhar o seu cliente após a visita ao seu site, algo antes impossível, tá? Como que funciona? Existe uma tag de remarketing que é colocada no site, assim como o Analytics. É uma tag JavaScript também, é instalada no site. Por exemplo, quem tem um WordPress, por exemplo, é bem fácil de se utilizar. Basta pedir para o programador inserir essa tag, colar mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V, no cabeçalho do WordPress, e ele vai estar instalado em todas as páginas do site. A partir daí, você vai poder começar a trabalhar o remarketing, certo? Mas é necessário que essa tag esteja instalada, tá? Ele funciona através da rede display do Google. Me desculpe pelo sem ali, tem um erro de português. Em portais, sites e blogs que fazem parte do programa AdSense, através de banners e também no Facebook. Bom, vamos concentrar mais em remarketing do AdWords, que o Facebook é muito recente, ainda não temos testes suficientes para saber o quão é eficiente o remarketing no Facebook. Então, vou concentrar para vocês o assunto no remarketing do AdWords. Tá? Bom, você já se sentiu perseguido por um banner de algum produto ou marca em vários sites que você visita? Se a resposta é sim, então você já foi apresentado ao remarketing. Sabe quando você visita um e-commerce ou um site, aquele banner não para? É blog, YouTube, principalmente YouTube, outros portais, esses banners não param de aparecer para você, tá? Bom, qual que é o segredo do remarketing? O segredo do remarketing são as listas de remarketing, tá? Após você ter instalado a tag, você começa a criar listas no seu site. O que é uma lista? Uma lista nada mais é do que os usuários que atingiram determinado ponto dentro do seu site. Por exemplo, você vai criar uma lista de usuários que visitaram a página de contato do seu site, certo? Tá? Você tem uma lista que são os usuários que chegaram até a página de contato do seu site. Aí você poderia ter outra lista, que é a lista de sucesso. O que seria a lista de sucesso? A lista de usuários que atingiram a página de confirmação de envio de contato. Tá?
Essas listas são duas listas diferentes. Podem ter os mesmos usuários? Podem ter os mesmos usuários. Só que são duas listas independentes que você pode trabalhar, tá? E o tempo padrão da lista é 30 dias. O que é esse tempo padrão? Esse tempo padrão nada mais é que o tempo que que o usuário vai permanecer nessa página, nessa lista de remarketing, tá? Você vai permanecer lá para você poder trabalhar ele. Qual que é o segredo? O segredo desse tempo, o padrão, apesar de ser 30 dias, o segredo é a segmentação e o levantamento das necessidades antes de você criar a estratégia, certo? Você tem que conhecer o tempo médio de compra, de tomada de decisão do seu público-alvo para usá-lo nas listas, tá? Se o seu usuário demora 3 dias para tomar a decisão e depois não mais, não há sentido nenhum você deixar esse tempo maior que isso. Então, você tem que conhecer bem esse tempo, conhecer bem o seu usuário para tanto setar esse tempo de forma eficiente, como para poder trabalhar as listas de remarketing de forma eficiente. Tá? Tá, as listas combinadas. É as listas combinadas que fazem o sucesso do remarketing, fazem o remarketing funcionar. Tá? Um exemplo, nós falamos que as listas nada mais são do que os usuários que atingiram um determinado objetivo no seu site. Tá? Então, eu vou colocar um exemplo clássico de lista combinada. O exemplo clássico de uso do remarketing ele pensa em reconquistar pessoas que abandonaram o carrinho com anúncios que ofereçam, por exemplo, um desconto exclusivo através de um cupom de desconto para ser utilizado nos próximos dias. Vamos imaginar que você foi lá, você é uma mulher, você viu uma bolsa bacana, chegou a colocar essa bolsa no carrinho, mas na hora de comprar desistiu de comprar. Tá? Como que vai funcionar? Bom, tem alguém, o Leandro está falando que está sem áudio, mas alguém está sem áudio aí? Estão ouvindo normalmente? Normal? Tá, vamos continuar. Bom, como que funciona essa lista combinada clássica? Essa lista combinada, ela vai ser o resultado da lista de usuários que visitaram a página do produto, certo? Aquele determinado produto. Então, você tem uma lista que você cria de pessoas que atingiram, que visitaram a página daquele produto, tá? Mais, somados. Aí você faz uma combinação. Você vai somar o produto da próxima equação, que é a lista de usuários que visitaram a página inicial do checkout, menos a lista de pessoas que finalizaram a compra. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo utilizando matemática e lógica, né, operadores lógicos, o operador e negação, para poder fazer essa lista que eu quero e combinar essa lista. Tá? Não, o remarketing, a Carla perguntou se o remarketing funciona só para loja virtual. Não, cara, o remarketing funciona para tudo. Eu vou dar outros exemplos para vocês também, tá? Espera só um pouquinho que a gente já vai chegar nisso. E se vocês quiserem depois fazerem perguntas e no final da apresentação, para saber se o remarketing vai servir para o seu caso, para o seu negócio, podem perguntar que eu vou dizer isso para vocês, tá? Tentar responder todo mundo um por um, tá? Bom, vamos lá. Então, eu fiz uma operação matemática utilizando também operadores lógicos. Eu peguei a lista de usuários que visitaram a página inicial, checkout, ou seja, a pessoa colocou o carrinho lá, colocou no carrinho, o produto no carrinho. Retirei as pessoas que finalizaram a compra, certo? Que resultado que eu tenho com isso? Eu tenho as pessoas que colocaram o produto no carrinho, mas não compraram. Porque eu estou retirando do primeiro grupo as pessoas que finalizaram a compra. Essas já compraram, certo? E estou somando com o quê? Estou somando com as pessoas que visitaram a página do produto, de determinado produto. O que você vai mostrar para essa pessoa? Para essa pessoa, você vai mostrar um banner desse produto, dessa página que foi visitada, certo? Vai mostrar vários banners que oferecem desconto para o cara fechar hoje, ou no máximo em 2 dias, o produto. Com isso, você ganha uma pessoa que estava na dúvida de fazer a compra no seu site e você faz uma venda que provavelmente você perderia. Tá? Esse é o exemplo clássico de remarketing, recuperar pessoas que abandonaram o carrinho, certo? Tá? Eu coloquei a segmentação da primeira lista ali, lista de usuários que visitaram a página do produto, mas se vocês quiserem fazer de forma genérica e adicionar, colocar um cupom de desconto para qualquer tipo de venda, para o usuário voltar, vocês podem tirar essa primeira parte da combinação, deixar só o resultado, né, da lista de usuários que visitaram a página inicial de checkout, menos a lista de pessoas que finalizaram a compra,
certo? Essa é uma ideia bem bacana de utilização, tá? Bom, cross-selling. O cross-selling é muito legal. Não sei se vocês já ouviram falar no cross-selling. O cross-selling é quando vocês estão numa loja virtual e você tem, por exemplo, estão comprando um notebook e na hora que vocês estão lá olhando o notebook, lá embaixo tem, compre também um roteador, o roteador que custava R$ 100, o roteador que custava R$ 100 vai estar, em vez de R$ 100, vai estar R$ 80, e, por exemplo, um case para o notebook, uma pasta para o notebook, que vai estar 80, em vez de 80 vai estar 60. Ou seja, ele está aumentando o ticket médio da venda, lhe dando um desconto, fazendo com que você gaste mais, saia satisfeito e ele também fique satisfeito porque aumentou o ticket médio da venda. Certo? Vocês estão com um problema no som? Tá? A Carla, né, falou que está com problema no som. Então tá, vou continuar. Bom, então vamos lá, exemplo. Imagine que uma mulher acaba de comprar uma calça. Certo? Que tal mostrar para ela aquele cinto que combina perfeitamente com a calça, com um desconto de 20% apenas hoje. Isso é uma tática muito bacana. Imagina ela ter comprado a calça, ela sai da loja, acabou de comprar. Sai da loja e confirmou a compra. Aí ela vai no YouTube, vê um vídeo, está perseguindo aquele cinto que ela combina, que fica perfeito com a calça, está lá com 20% de desconto. Ela vai num portal e está lá. Ela vai num blog de moda e está lá. Então, essa perseguição faz com que o usuário acabe tomando a decisão de compra, tá? Como que funciona essa lista combinada? Bom, tem gente perguntando se vai ser gravada. Sim, a palestra está sendo gravada, vai ser disponibilizado um link para vocês assistirem novamente a palestra quantas vezes vocês desejarem, ok? Tá? Como funciona essa lista combinada, essa lista de cross-selling? Bom, é a lista dos usuários que acessaram a categoria calças, né? A categoria calças, ou a categoria ou produto específico calça, tá? Desse exemplo, mais os usuários que finalizaram a compra. Vocês entenderam? Então você vai pegar aquela lista de usuários que acessaram a página daquele produto calça, daquela calça específica, vai fazer o somatório dos usuários que finalizaram a compra, então você tem essas pessoas que compraram e vai oferecer para elas um desconto no cinto. Vai fazer o banner para elas e vai exibir esse banner do cinto em todos os portais possíveis que ela acessar. Certo? Tá? Outro exemplo, segmentação por interesse. Aí, tinham me perguntado se era só para e-commerce. Agora eu vou dar um exemplo para portal. Tá? Vamos para portal. Vamos pensar que você tem um portal, um blog com vários assuntos e deseja garantir o máximo de resultado com o mínimo investimento possível, ou seja, com o melhor ROI possível. Isso é o sonho de todo investidor em marketing digital, né? Gastar o menos possível e ter o máximo resultado, né? Então, você tem um blog de moda, por exemplo, de moda, de beleza, de assuntos, enfim, vários assuntos. E você tem uma seção. Nossa inscrição foi no interesse de verificar o quanto técnicos de web marketing pode ajudar no branding da empresa, nos meios eletrônicos. Construir marca é muito mais complexo, não acha? Vamos lá, estamos chegando lá. Por isso eu estou mostrando técnicas. É o Ulisses que está falando, né? Por isso que eu estou mostrando técnicas, Ulisses, para você construir a sua marca. As ideias, eu vou dar aqui várias ideias de todas as técnicas que a gente utiliza no dia a dia aqui para construir a marca do cliente, certo? As ideias que vão funcionar para o seu caso aí, não tem jeito. Você vai ter que olhar aqui o que a gente fez, as ideias que a gente fez e pensar como aplicar para os seus clientes. Tá? Ok? Então a gente está demonstrando na prática como fazer isso, como utilizar isso. Porque muitas vezes a gente vê palestras que as pessoas falam, vamos falar de remarketing, o que é? Fala o que é, fala o que é, mas não mostra como que funciona, um exemplo prático de como funciona. A mesma coisa acontece para outras técnicas, tá? Então a gente vai mostrar alguns exemplos práticos aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar no final da apresentação. Bom, então você tem lá um blog, você tem que ganhar dinheiro com esse blog, certo? Então você tem um anunciante. E o anunciante é uma grande empresa de cosméticos, tá? E você tem uma seção de maquiagem no portal. Então olha que legal. Você tem um público muito segmentado
que visita a seção de maquiagem, tá, do portal e você quer que o seu anunciante ganhe com isso. Então, o que você vai fazer? As listas combinadas, as listas podem ser montadas através do Google Analytics também, certo? Tá? Também do Google Analytics. Então, você deve ir até o Google Analytics, tá? Pegar as pessoas que visitaram a página de uma categoria no site, a página aquela seção no site de cosméticos, você pega isso na parte de Top Contents, certo? E somar as pessoas que visitaram aquela página ou categoria no site, a métrica tempo no site. Por que a métrica tempo no site? Porque você vai pegar uma pessoa que se engajou, que ficou lendo, que se interessou, que ficou um bom tempo e que visitou aquela página. Essa é mais uma ideia de técnica de utilização do remarketing, tá? Então, gente, o remarketing é isso. Você pode utilizar o remarketing para diversas ideias, tá? Inúmeras ideias você pode utilizar o remarketing. Você pode utilizar simplesmente para pessoas que visitaram o seu site e depois ficar exibindo banners sobre sua loja virtual, sobre o seu portal, sobre o seu blog, para que a pessoa não esqueça e volte, retorne e visite. Então, o importante é vocês entenderem como funciona e o quanto de possibilidades vocês podem fazer com isso, através das listas. Vocês tendo as listas montadas no seu site, você pode combiná-las através de operações matemáticas e lógicas, o que dá uma infinita possibilidade de ações para você fazer e divulgar a sua marca, certo? Tá? Sobre o remarketing é isso, tá? Nós vamos agora falar sobre realidade aumentada. Bom, o que é realidade aumentada? Realidade aumentada é um ambiente que envolve tanto realidade virtual como elementos do mundo real, criando um ambiente misto em tempo real. Tá? Ficção científica, quase isso. Ações envolvendo realidade aumentada devem ter seu foco em atingir 2 objetivos. Esses objetivos são muito importantes. Tá? Peraí, tem uma pergunta ali. Tá, teoricamente entendi tudo, mas e na prática? Você vai mostrar na tela do analista, mostrando passo a passo um exemplo? É a Miriam que pergunta. Então, Miriam, é complicado eu mostrar um passo a passo de um exemplo por 2 motivos. Primeiro, eu teria que pegar um Google Analytics de um cliente e para exibir informações que são sigilosas. O outro ponto é que não é curso. A gente está falando de uma palestra aqui onde está dando ideias para vocês fazerem. Caso você queira um exemplo mais prático, é o que eu estou falando. Depois, no final da apresentação, eu vou dar o meu e-mail também. Se você tiver alguma pergunta mais específica, eu posso te ajudar com essa pergunta específica após a apresentação. Ok? Tá? Porque se eu for mostrar cada ação aqui, como fazer, a gente não vai conseguir terminar hoje essa palestra. Tá? Bom, vamos lá. Quais são os pontos importantes para fazer um projeto de realidade aumentada? Impressionar o usuário, causando frição com a sua marca, certo? Tá? Impressionar é muito importante para a construção da sua marca. É deixar o cara de queixo caído, vamos dizer assim, né? E facilitar o dia a dia, possibilitando ações que não seriam possíveis sem essa técnica e que geram um diferencial imenso ao seu público-alvo. Facilitar o dia a dia. Isso é muito bom se utilizar a realidade aumentada e as pessoas esquecem disso. A maioria das ações de realidade aumentada são focadas só em ações que não têm um objetivo prático, não ajudam, não facilitam o usuário no dia a dia. E isso é muito importante para o sucesso da sua ação. Tá? Bom, tem mais uma pergunta da Carla. Trabalho com locações de carros, acredito que na abertura de banners na home cria rejeição ao acesso da página pelas pessoas. Não, Carla, os banners não são abertos na home. Só para voltar aí de falar, os banners, eles funcionam na rede de display do Google. Depois que o usuário visitou o site, ele vai estar lá no YouTube, por exemplo, e vai ver o banner, o seu banner lá, da sua empresa. Então é assim que funciona a realidade aumentada. Desculpa, assim que funciona o remarketing, tá? O Bruno não entendeu a lista de remarketing. Ok, gente, eu peço que vocês façam essas perguntas no final da apresentação para que eu possa continuar aqui e responder todo mundo com mais atenção possível, ok? Tem um case de realidade aumentada para nos indicar? Tem sim, vou mostrar para vocês no final, que é fantástico, tá? Vamos lá. Bom, exemplos práticos de utilização da realidade aumentada. E-commerce de lingerie e óculos. Esse projeto é nosso, tá? A gente está em negociação com o cliente, o de lingerie.
Então, em negociação com o cliente, então quem projetou fomos nós. Tudo que vocês vão ver aqui, 90% das ideias que tem aqui, quem fez fomos nós. Não estamos falando de ideias que teve lá nos Estados Unidos, ideias que teve lá na Europa, que um player que tem milhões para gastar fez. Não, essas ideias são feitas aqui por empresas do dia a dia que até vocês conhecem e que acreditam no nosso trabalho, certo? Então são exemplos práticos, tá? Então o e-commerce de lingerie e óculos. Todos sabem a dificuldade em comprar esses produtos pelo web. No caso da lingerie, a dificuldade existe até nas compras físicas, pois não se pode provar o produto. Isso foi uma coisa que eu descobri com o cliente, que eu nunca tinha raciocinado, né? Que a compra de lingerie para as mulheres é muito difícil, pois elas não podem provar para ver como que vai ficar. O tamanho elas até sabem, mas como que vai ficar nela, se uma lingerie mais bacana vai ficar bonito nela, ela não sabe disso. Então, um cliente, um e-commerce de lingerie nos procurou. E eu fiz esse projeto para eles, onde a mulher teria um marcador, imprimiria um marcador, certo? Esse marcador seria um simples marcador pequeno que ela seguraria, e na frente da webcam, ela poderia ver como é que ficaria essa lingerie nela. Experimentar isso, para saber se vai comprar ou não. O de óculos é a mesma coisa. O de óculos, essa ideia do de óculos, o óculos é muito difícil de se comprar. E essa ideia de óculos foi projetada no início de 2010, tá? Acabou não dando certo. O cliente não quis fazer investimento pelo custo na época e acabou não dando certo. Recentemente, no meio de 2012 agora, um e-commerce, se eu não me engano, até americano, utilizou essa ideia de realidade aumentada para óculos e foi case em todas as mídias que existiam aqui no país, em todo mundo, em todo o planeta ele foi case. Aí eu me lembrei de quando o cliente não quis fazer essa ideia. Então, se vocês, outra dica, se vocês pensarem uma coisa for bacana, peguem e invistam nessa ideia, não deixem de fazer, porque tá todo mundo pensando a mesma coisa que vocês, tá? Bom, a segunda ideia é de realidade aumentada, museu ou qualquer outro ponto turístico, tá? Esse daqui a gente também já tem um projeto que está em off, que é integrado, mais para frente vocês vão ver esse projeto novamente, tá? Bom, um local que recebe estrangeiros precisa estar preparado para dar detalhes sobre obras de arte e afins em vários idiomas. Que tal um guia virtual e ainda uma boa animação explicativa e interativa? Olha que bacana. O cara está passeando no museu, aí ele pega o smartphone dele, tem uma tag de realidade aumentada para interagir com o dispositivo, e ele tem informações ali no seu idioma e uma animação bacana sobre a obra e sobre tudo que tem no museu. Então isso é um diferencial muito grande para as empresas. Aí você tem que pensar como você pode aplicar para o seu negócio, certo? Isso tem que ser muito bem pensado, tá? Porque tem que ser útil, e isso é muito útil. Construção civil. Que tal utilizar os recursos da realidade aumentada nesse segmento? Olha que legal. Imagina, quando vocês vão comprar um apartamento, uma casa em condomínio, vocês conseguem ver o apartamento decorado, né? Mas vocês não conseguem ver a área de lazer. Muita gente quer ver como é que vai ficar a área de lazer, né? Então, já imaginou que legal uma ação de realidade aumentada, onde a área de lazer do condomínio, que você está prestes a comprar, poderia ser vista através do celular? Então, seria muito bacana também para você tomada de decisão. Então, na construção civil, se aplica em muitos casos a utilização de realidade aumentada. Esses 3 casos foram casos práticos de utilização, tá? Eu falei para vocês também que a realidade aumentada serve muito para construir a marca para ações que deixam as pessoas, que nem eu gosto de dizer, de queixo caído, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguém perguntou se ia ter algum case, né? Bom, agora, pela primeira vez, eu vou mostrar um case internacional, porque eu amo essa ação. Uma vez por semana eu olho ela, eu acho incrível que foi um case feito pela National Geographic. O link está na palestra, tá? Eu vou pedir para vocês visualizarem depois, tá? Esse case. Mas sem comentários. Vocês vão ficar impressionados com a ideia e com a genialidade de quem projetou isso. É muito bacana e para vocês verem como que isso pode ser aplicado e como isso pode modificar o dia da pessoa que se envolveu com isso, tá? Então, realidade aumentada é isso, gente, tá? Citei alguns
os exemplos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa para perguntar no final da apresentação. Estou falando de exemplos práticos, a maioria feitos por nós, tá? De como utilizar a realidade aumentada. E se alguém quiser ver o que é realidade aumentada, tiver dúvida, pode entrar em contato, eu passo exemplos. No YouTube tem muitos exemplos bacanas. E aí a gente ajuda vocês a verem isso, tá? Bom, o Silvio perguntou quanto que custa um projeto desse. Vai depender muito, Silvio, do projeto. Não tem valor, não tem como prever o valor sem ter um briefing em mãos, tá? Porque com o briefing a gente calcula exatamente o que tem que ser feito, planeja com o cliente, dá ideias para ele, tá? Porque geralmente o cliente chega até nós e ele fala, olha, eu tenho tal negócio, eu queria fazer uma ação dessa, que eu vi em outro lugar, ou eu queria fazer uma ação de realidade aumentada. E nós mesmos projetamos para a pessoa, para a empresa, como que vai funcionar a ação. Então o ideal é que chegue, tenha uma reunião, passe um briefing, faça o levantamento para que faça um orçamento justo para que seja feita essa ação com sucesso e que ele colha os resultados para a empresa dele. Ok? Bom, vamos lá. Realidade aumentada é isso, tá? Bom, terceiro ponto, aplicativos e jogos para Facebook. Tá? O Facebook é a maior rede social do mundo, vocês sabem disso, só no Brasil possui mais de 67 milhões de usuários. As pessoas passam 8 horas em média por mês no Facebook. Esse número eu contesto muito, porque para mim as pessoas passam pelo menos 4, 5 horas por dia no Facebook, né, no mínimo. E que tal utilizar esse tempo das pessoas, né, para cativá-los de forma diferenciada e divertida, não com aqueles aplicativos chatos que vocês recebem solicitações direto. Aquilo não funciona, aquilo é chato, ninguém gosta, né, de receber aquelas solicitações. Tem que usar os aplicativos e jogos de forma inteligente, ok? Então vamos aos exemplos, né? O que devo pensar antes de iniciar o meu projeto? Vamos lá. Primeiro, quem é o público-alvo de vocês? O que gostam e como interagem? Se vocês não conhecerem o público-alvo de vocês, vocês não vão conseguir fazer nenhuma ação, quanto mais um aplicativo, que é uma ideia que é complicada de se fazer, certo? Você tem o escopo do projeto, funcionalidades, equipe de criação, necessidade técnica para a execução do projeto e recursos para o mesmo, devendo ser pensados nesse momento, né? Não adianta pensar, querer fazer e você vê que você não tem recurso, que você não tem como fazer isso, tá? Não tem equipe. Então é preciso planejar bem o seu aplicativo ou jogo, tá? O que você vai fazer já existe? Se existe, o que o seu projeto tem de diferente? Isso é importantíssimo, certo? Tá? O ideal é fazer algo que não existe, mas se existe, tem que ter um diferencial, tá? Senão de nada adiante. Teste antes a ideia com um pequeno grupo, tá? É bom fazer um teste antes para ver se vai funcionar, tá? Ver qual que é a reação dessas pessoas à ideia, tá? O aplicativo deve ter capacidade de propagação, ou seja, deve ter um efeito viral e promover a interação entre os usuários, tá? Isso é importantíssimo. O aplicativo tem que ter uma capacidade de multiplicação, vamos dizer assim, tá? Então é preciso que uma pessoa use e a outra pessoa queira usar, porque vivo aquela pessoa que é amiga dela usando, ou acha legal, alguma coisa assim. Lógico que você vai fazer uma divulgação do aplicativo, você pode utilizar até o Facebook Ads, que são os anúncios pagos do Facebook para fazer essa divulgação, mas o aplicativo tem que ter capacidade de propagação, tá? E o mais importante é o item 6, deve ser simples. Ninguém gosta de coisa complicada. Ele deve ser simples, legal, gostoso de se utilizar, certo? Exemplos práticos. Esses são aplicativos que a gente fez, certo? Eu vou mostrar para vocês, tá? Jardim MyGloss. A MyGloss é um dos nossos clientes, é a maior marca de moda do país no Facebook, uma das maiores marcas de franquias do país, tá? Hoje tem mais de 1 milhão de fãs no Facebook, com alto engajamento. O usuário marcava cada amiga como uma flor. Cada flor representava uma mensagem, uma ideia, né? Tinha a flor que representava a amizade, a outra confiança e assim por diante, tá? O aplicativo criava as flores com os rostos das amigas, publicava no mural de todas e as marcava.
outras pessoas viam as publicações e também queriam usar. As pessoas marcadas também utilizavam e ajudavam a espalhar o aplicativo. Ou seja, ele é simples, é uma coisinha bacaninha que o público-alvo da MyGloss gostaria, a gente preveu isso que gostaria, e tem um efeito de propagação, certo? A gente deixou um mês no ar, porque não era para ser mais que isso, e ele foi utilizado por 27.567 pessoas, certo? Na época, a MyGloss tinha pouco mais de 100 mil fãs, tá? Eu acho que nem 100 mil eu acho que tinha na época. E então a taxa de conversão na utilização do aplicativo foi muito alta, tá? Jogo Capture o Gato. Esse daí foi muito bacana, foi uma ideia feita por uma concessionária de energia. A ideia era incentivar as pessoas a não fazerem o famoso gato, né? Porque era do norte do país e eles falaram pra gente, chegaram até a gente e falaram que tinha esse problema de projetar alguma ação para eles. Então a gente planejou várias coisas para eles no ponto de vista do marketing digital, tá? O jogo, como que era o joguinho? O personagem do uniforme da concessionária captura os gatos, o animal gato mesmo, né? Era um gato mesmo, que estavam nas casas e postes da cidade, capturando o bichinho e deixando ele livre novamente, porque o gato ficava com uma aparência de maltratado, de preso, quando estava lá, quando capturava ele saía bacaninha, bonitinho lá, então a gente pensava na imagem também do jogo que o jogo ia dar, né? O jogo não, uma coisa bacana, o jogo não tinha fim, certo? Era o melhor estilo viciante. Vocês já jogaram Tetris? Então, Tetris você começa a jogar, você não para nunca mais. A ideia é essa, o jogo não tinha fim. Ficando cada vez mais difícil e um ranking entre você e seus amigos do Facebook fazia com que você nunca quisesse parar. Ou seja, ele te avisava, ele te dava alertas que você estava perdendo para o seu amigo, certo? E a competitividade fazia com que o jogo fosse utilizado durante muito tempo, certo? O período de atividade foi 45 dias e o número de usuários foi 9.765, tá? Foi um número que a gente considerou excelente. Por quê? Porque na época, esse estado, que era um estado só, era o estado do norte do país, o estado não tinha muitos usuários no Facebook. Se eu não me engano, tinha pouco mais de 60 mil. Tá? Bom, tem uma pergunta ali, acho que da Patrícia. Vocês desenvolveram um aplicativo novo ou algum já existente? Esses todos são nós que desenvolvemos, tá, Patrícia? Todos esses são nós que desenvolvemos, tá? Eu estou te mostrando aqui. Bom, tá. Então, aplicativos e jogos para Facebook é isso, gente. Mostrei duas ideias que a gente fez mais, tá? Aplicativos. Tem um que a gente fez em parceria com a Magweb de São Paulo, muito bacana, para uma marca de chocolate que se chama Tropical também, que foi uma ação social. As pessoas participavam compartilhando uma mensagem que é automático para a linha do tempo dos amigos e que ajudava a estimular a doação para uma entidade que cuidava de crianças, crianças precisavam da solidariedade das pessoas. E essa ação, com o objetivo de ter 10 mil compartilhamentos, a marca ia doar também, além de conseguir divulgar para as pessoas o trabalho dessa entidade, a marca ia doar 450 ovos de Páscoa para as crianças passarem uma Páscoa mais feliz. Então foi muito bacana também. Foi outra ação bacana entre as várias que a gente fez, tá? Tem várias. Ok? Bom, teria um custo médio de um jogo no Facebook, para você ter uma noção? Jefferson, é aquilo que eu falei, Jefferson. A gente precisa saber o que vai ser feito. Né? É difícil passar preço. Né? Aplicativos de Facebook podem variar, pode ser simples, como uma aba de captura de potenciais clientes, né? Uma aba de captura de potenciais clientes, onde pode compartilhar uma mensagem, pode interagir com outros usuários, que não custa caro, né? Custa bem, tem um preço bem interessante, até abaixo uma aba dessa até abaixo de 1.000, como pode ir até valores exorbitantes, dependendo do que o cara vai fazer. Então é difícil passar um preço, né? Tudo depende da ideia, porque o custo é calculado em horas de trabalho, né? Então, após levantar o escopo do projeto, a gente calcula as horas de trabalho, porque a gente acha que é o método mais justo de cobrança. Não é saber se você é uma empresa grande ou uma empresa pequena, a gente avalia do mesmo jeito e cobra por horas de trabalho, tá? Bom,
esses são os aplicativos de jogos para Facebook. Quem tiver dúvidas sobre esse tema, por favor, fazer a sua pergunta no final da apresentação. O Ivan falou que o som sumiu. Alguém está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá ótimo, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, porque eu começo a me empolgar com as ideias, já estou empolgado com as perguntas de vocês. Então, eu gosto muito do que eu faço, então quanto mais perguntas vocês mandarem, eu vou gostar também, ok? Vamos lá. Mashups. O que é um mashup? Não sei se vocês já ouviram esse termo. Mashup significa misturar. Ele surgiu com a música. Quando as pessoas misturavam as músicas, surgiu o termo mashup. Certo? Mas na verdade, na web, mashup é juntar duas aplicações combinadas para gerar outra. Qual que é o mashup mais simples do mundo? É quando você coloca a sua localização do Google Maps dentro do seu site. Sabe quando você pega um código do Google Maps e cola numa página de contato lá, e a pessoa dentro do seu próprio site, ela pode lá roteirizar, ver a distância e tal, tudo. Então, isso já é um mashup, certo? Tá? Ó, o Léo falou, pronuncie mashup. Muito obrigado, Léo, pela aula de inglês. Realmente, meu inglês não é tão qualificado quanto o seu. Procurarei pronunciar mashup. Muito obrigado. Vamos lá. Bibliotecas e funcionalidades. Os mashups, como diz o Léo, é uma forma muito interessante de se criar um mashup utilizando biblioteca de funcionalidades de determinados serviços. Elas são chamadas de APIs, ou interface de programação de aplicações. As APIs nada mais são do que bibliotecas fornecidas. Alô, vocês estão me ouvindo? Alguns estão dizendo que estão sem áudio. Ok, então tá. Essas interfaces de programação de aplicações são bibliotecas desenvolvidas pelas próprias empresas que detêm essas marcas, né? Que permitem a interação com esses sistemas, certo? Então, as APIs mais famosas, quem são? As APIs mais famosas são as APIs do Google Maps, a API do YouTube, a API do Facebook, utilizada para criar aplicações e jogos já descritas aqui, e a API Java, a famosa API Java. Ah, eu esqueci de uma, gente, que ficou para trás. A API do Twitter também é muito importante, tá? É bem bacana. Então vamos lá. Exemplos práticos. Mais uma vez, relembrando, exemplos práticos que eu direi aqui agora são projetos feitos por nós, ou seja, coisa real, coisa no alcance de vocês, tá? Guia turístico. Recentemente criamos para um hotel um mashup que utilizava as APIs do Google Maps e do Google Tradutor. Selecionamos todos os pontos turísticos da cidade, criamos um banco de dados desses pontos, onde tínhamos descrição, serviços, informações relevantes e coordenadas do ponto, certo? O usuário navegava por categorias e criava roteiros para passeio. Exemplo, pensa que você vai lá, eu quero primeiro ir no museu, depois eu quero ir no restaurante na hora do almoço. Ele procurava pelas categorias, ia marcando o que ele queria, eu quero esse restaurante. Depois eu quero visitar um parque. Ele olhava os parques e marcava o parque. Aí ele clicava em criar rota, certo? Na hora que ele clicava em criar rota, o Maps, de acordo com o que a gente programou esse mashup, criava a rota sempre no sentido das ruas e escolhendo sempre o melhor caminho para o cara, com todas as funcionalidades que existem do Maps, como o Street View, tá? Olha, Patrícia, você perguntou se eu posso falar o hotel, né? Se possível, eu te passo depois meio alguma coisa mais específica, tudo tal, porque ultimamente, o que tem acontecido na internet, eu tenho tido medo de utilizar, mostrar algumas coisas e utilizar nomes de clientes ou de terceiros, porque tem gerado muito problema, né? Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Como que vocês... Ele é bem simples, tá, gente? Foi um projeto com custo bem acessível, bem facinho de usar, vocês vão dar uma olhada, tá? Eu vou mostrar para vocês. Depois vocês me perguntam no Facebook que eu passo para vocês, ok? Tá? Passo sim, para vocês darem uma olhada, tá? E o bacana que a gente utilizava a API do Google Tradutor. Bom, o cara queria que fosse traduzido, mas o custo para traduzir item por item ia ser alto e o cara não queria ter custo alto. Ele queria um negócio simples que ajudasse na divulgação do hotel dele
e que ajudasse a pessoa que estava visitando a cidade, né? Então, a gente usou a API do Google Tradutor. Automaticamente ele traduzia tudo. Não ficava perfeito? Não ficava perfeito. Mas resolvia bem o problema dele, ok? Tá? E o bacana, gente, o Meshup era totalmente responsivo. O que isso significa? Que a gente fez de uma forma que, em qualquer tipo de tela, seja no notebook, seja no celular Android pequeno, no Super Galaxy S3, num iPhone, ele se adapta à tela perfeitamente, num iPad, e o cara poderia utilizar esse Meshup para ter uma noção do que tem na cidade de Campo Grande. Okay? Tá? Projeto Você Repórter. Esse é fantástico. O cliente não quis fazer, porque por causa de alguns problemas que surgiram, principalmente porque o cliente não quis investir na ideia, cara. Mas a ideia, para mim, uma das ideias mais maravilhosas que a gente já teve, que eu acho fantástico do ponto de vista de interação entre o usuário e a empresa, tá? Seria um portal de notícias que eles queriam gerar mais conteúdo, gastando menos, engajando mais os leitores, e solicitou essa tarefa para nós. Ou seja, é fácil, né? Tipo assim, o cara não quer gastar, quer gerar mais conteúdo e quer engajar os leitores. Ou seja, a gente tinha pensado numa ação que funcionasse para ele, né? Então tá, por que a gente pensou? Então a gente pensou assim, utilizando a API do YouTube, esse projeto envolvia aplicações para iOS e Android também, ou seja, ele também teria aplicações para iOS e Android, porque apesar de a gente usar a API do YouTube, vocês vão ver que os vídeos eram enviados do smartphone, tá? Iríamos criar uma seção do portal onde os leitores gravariam vídeos de denúncias, descasos e vários assuntos polêmicos usando o seu smartphone e postariam na íntegra o vídeo no portal, no mesmo estilo do YouTube, com descrição, compartilhamento em redes sociais, comentário, busca e afins. Ou seja, imagina, está lá na fila do posto, aí tem o descaso de um atendente, na hora a pessoa já viu aquilo, já sobe para o portal, aquilo já é compartilhado automaticamente na página do Facebook, no Twitter do portal, e já vira aquele engajamento, todo mundo mandando vídeo de descaso, vídeo de denúncia. Então era uma ideia muito bacana, certo? A ideia, tá? Bom, sobre os mashups era isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma ideia, bater um papo, faça o seu questionamento depois da fanpage, tá? E aí a gente vai conversar mais um pouquinho. O que é uma aplicação mobile, né? Aplicativos mobile, vamos falar agora, né? A última parte, o último ponto nosso. Nada mais é que um software desenvolvido para determinado tipo de sistema operacional móvel, como o Android, o iOS ou o Windows Phone, com o objetivo de permitir que determinadas tarefas ou ações sejam realizadas através do smartphone, né? Bom, não confunda aplicação mobile com aplicação web responsiva. São duas coisas diferentes. A aplicação mobile é instalada como um programa qualquer no seu smartphone e roda no aparelho. A segunda não, é acessada via navegador do seu aparelho através da internet e funciona como um site, grosseiramente falando. Certo? São duas coisas diferentes, ok? Tá? Ideias de aplicações, tá? Esse é um projeto que está em andamento, tá? A gente está só buscando patrocínio, algumas coisas, mas é um projeto em andamento, esse super guia turístico, certo? Isso, Léo, web app, isso. As pessoas usam também o termo web app, né? Mas as pessoas às vezes podem confundir, né? Por isso que eu deixei de forma bem didática, certo? Tá. Grande Léo. Qual a ideia do guia turístico? Bom, que tal um super aplicativo de guia turístico que envolva roteirização, a geolocalização, realidade aumentada e ainda multidioma, com recursos de inteligência que personalize dicas de passeios baseados em seu perfil. Imagina um alemão do Rio de Janeiro que gostaria de saber o que outros jovens, imagina que ele é um jovem alemão, tá? Que outros jovens de sua nacionalidade conheceram e aprovaram na cidade. Ou seja, pô, cara, ele tá com o guia turístico lá instalado no iPhone dele e fala, mas o que outros jovens que vieram aqui da minha nacionalidade gostaram e fizeram? Aí, utilizando inteligência, né, do sistema de inteligência artificial, ele vai conseguir ter um guia com o que as pessoas fazem, certo? E isso gera várias possibilidades.
Com a realidade aumentada, que é outra coisa que a gente falou, integrada ao aplicativo mobile, o turista, por exemplo, ao visitar o museu, poderia ter um guia falando em seu idioma detalhes exclusivos sobre uma obra de arte qualquer, que foi aquele que eu citei, certo? Dá para integrar tudo. Ou seja, é um aplicativo gigantesco. Para agora, está sendo pensado, porque a gente sabe que vai ter a Copa do Mundo, é uma coisa bacana, mas é útil para todo o país. A gente não encontrou nada desse tamanho, tão grande, em nenhum país do mundo, nenhuma cidade do mundo. Ou seja, então, um super projeto com várias coisas incluídas, já pensando também em anúncios dentro. Então, um projeto muito bacana. É uma ideia de projeto muito bacana. É uma ideia para vocês pensarem o que vocês podem fazer para empresas de vocês, certo? Tá? Buscarem inspiração. Bom, tem uma pergunta ali, Leonardo. Isso seria um Foursquare com o Google? Googles? Mais ou menos. Aí ainda tem um pouco de cada. Ainda aí tem um pouco também de tradutor, mas sem ter o tradutor. São várias ideias que a gente pegou, porque a gente não via nada que funcionasse, que fosse realmente eficiente, que fosse realmente eficiente para as cidades, né? Por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, o que tem de realmente eficiente? É eficiente o Foursquare no Rio de Janeiro? Mais ou menos. É eficiente outro aplicativo? Mais ou menos. Se um cara chegar lá e o cara não falar português, não falar inglês, ele fica perdido. Ele não sabe o que fazer, vai precisar de um guia. Precisa perguntar na portaria do hotel. E a ideia não é essa. A ideia é que realmente o aplicativo seja muito legal mesmo. O aplicativo seja útil para a vida das pessoas. Tá? Esse é o ponto básico de tudo que vocês têm que fazer na vida. Gente. Façam coisas que sejam úteis para a vida da pessoa. Certo? Tá? Que aí vocês vão ter sucesso. Ok? Bom, o lista do governo deveriam aplicar essa tecnologia para a segurança pública. O governo a ideia é ótima, Ulisses. O duro é o governo querer fazer algo que seja realmente útil para muitas pessoas, né? Até eu conseguir chegar a alguma ideia. Olha, para você ter uma ideia, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, essa ideia foi apresentada para o governo do estado. E eu tive que apresentar para o João, citar nomes fictícios, tá? Eu citei para o João conhecia o Fernando conhecia o Cláudio conhecia o José tinha um intermediário que chamava Alberto, e o Alberto conhecia a Letícia, que era a secretária secretária de Turismo do Estado. Certo? Para você ter uma ideia como que funciona o negócio. Então, eu não sei nem como chegou a ideia na pessoa, porque eu não pude nem apresentar, certo? Para a Secretaria de Turismo, porque as pessoas querem ter o nome delas vinculadas ao projeto. Todo mundo quer aparecer, então tudo é muito difícil, certo? Tá? De ser feito, tá? Tem várias ideias dessas para te apresentar para o governo daqui, mas tudo é muito difícil de ser feito, tá? Bom, ideias de aplicações. Esse é outro projeto que está em andamento, sem nome definido, tá? Por enquanto é anti-alagamento, né? Tá, sabe quando começa a chover na cidade e o carro de vocês vão por uma rua e o carro de vocês vai lá e acaba com o carro, certo? Tá? Esse projeto visa construir um aplicativo com um banco de dados com coordenadas de todos os pontos de alagamento de uma determinada cidade. Quando a chuva forte começar, o aplicativo, utilizando o GPS do smartphone, consulta os bancos de dados e monta a rota mais segura possível para o motorista. O mais legal é que o projeto é colaborativo. Quando o usuário passar por um determinado local e o mesmo representante do motorista, ele mesmo pode adicionar ponto ao banco de dados. E aí cria-se cada dia mais melhoras a margem de erro do sistema. Ou seja, a ideia é fazer um projeto colaborativo, onde as pessoas mesmo ajudem a construir, e com isso melhore um pouco, né? Melhore um pouco esse ponto de vista de encarar um alagamento, de acabar com o carro, ajudar um pouco nisso, certo? Essa base de dados é formada por hashtags no Twitter. Então, quem me perguntou foi, desculpa, que aparece Miriam, desculpa, não está aparecendo aqui para mim o nome certinho. Bom,
Miramês. Perdão, tá. Agora apareceu, desculpa, tá? Então, se é formato hashtag do Twitter, a gente não definiu ainda a forma exata, porque se a gente definisse pelo Twitter, pode não ter uma precisão geográfica. Então a gente tem que ver como é que vai unir essa parte de hashtag com o GPS, com as coordenadas, tem que pegar no ponto ali. Então é complicado, tá? É tipo GPS Waze. Não, eu não conheço esse aplicativo. É o Ricardo, acho que é, né? Eu não conheço esse aplicativo, tá? Para te falar se é tipo esse. Ok? Bom, então essa é a minha ideia de aplicação, tá, gente? Mais uma ideia de aplicação, mais uma ideia do que vocês podem fazer. Ok? Tá? Mas é inúmero as coisas que vocês podem fazer. Aí vocês vão me falar, mas esse último aplicativo que eu falei, o que é útil para uma marca? Pô, gente, imagina uma oficina mecânica e uma empresa de alinhamento e balanceamento de carro, de recuperação de motor, uma concessionária, algo assim, sendo a patrocinadora do projeto, sendo a marca dela aparecendo ali, ajudando as pessoas. Como que isso não fomenta a marca? Pô, isso é gigantesco, não dá nem para se medir o valor investido no aplicativo é irrisório perto do tanto que vai fomentar a marca da pessoa, certo? Tá? Bom, Ricardo Araújo está falando, é um GPS que as pessoas colaboram formando um caminho, em vez de virar para você tirar ideias. Bacana, Ricardo, vou dar uma olhada assim para tirar ideias, certo? Legal, muito obrigado. Então, gente, essas são as ideias de aplicações, tá? Bom, nossa palestra chegou ao fim, tá? Primeiro, obrigado e cada um de vocês seja abençoado por me prestigiar com a sua presença. Muito obrigado mesmo. Se vocês gostarem, falem. Se faltou alguma coisa, vocês perguntem, tá? Fiquem à vontade, certo? A verdade é mostrar ideias práticas das técnicas para fomentar a sua marca, do que pode ser feito, tá? Porque a gente vê muita coisa que é feita por uma empresa gigantesca e aquilo parece impossível e muito distante do negócio de vocês todos. E a ideia não era essa, a ideia era mostrar coisas que seriam práticas para vocês também fazerem. O conteúdo da apresentação será enviado via e-mail. Eu respondo para vocês essa pergunta na fanpage depois. Por favor, faça ela na fanpage para que tenha registrado, mas eu acho que depois recebe o link da apresentação. O Atlas pode falar melhor sobre isso depois. Tá? Minha conexão caiu por um tempo e não sei se você chegou a falar do case da MyGloss. Falei sim, Ricardo. Eu falei do aplicativo que foi feito para a MyGloss. Certo? Falei sim, está na palestra. Tá? As pessoas, algumas estão agradecendo. Obrigado, gostei muito, parabéns, muito sucesso. Obrigado para você também. Sobre parcerias, de repente surgiu uma proposta, eu teria que ir a Campo Grande. Se quiser vir a Campo Grande, vai ser bem-vindo aqui na MagoWeb. Você vai conhecer tudo gente fina que gosta de bater uns papos, viu? Mas se quiser fazer à distância também as reuniões para parceria, a gente pode fazer também, não tem problema não. À distância ou chegando aqui vai ser muito bem-vindo. Não precisa nem avisar para visitar, viu? Tem um café gostoso aqui, tem coisas gostosas na geladeira, vai ser muito bem-vindo. Gostaria de receber o PowerPoint. O PowerPoint eu vou postar na fanpage, tá? Vou postar na fanpage, tá? Porque ele fica no SlideShare, ok? Tá? Campo Grande é muito bacana. Campo Grande é muito bacana, sim. Pode ter certeza. Uma cidade muito bonita. Eu sou paulista, vim para cá há 12 anos e não quero ir embora daqui mais. Tá? Obrigado, muito boa apresentação. Obrigado a vocês, tá? A tecnologia envolvida nesses cases, envolvida pela MagoWeb, sim, é desenvolvida por nós aqui, tá? Nós utilizamos, tudo é nosso, tá? Feito por nós. E utilizando, às vezes, a API do Facebook, do Google Maps, aí utiliza a tecnologia de terceiros, né? Que são as APIs. Mas a gente utiliza sim, tudo é nosso, feito por nós, tá? As pessoas agradecendo. Qual o endereço da fanpage? Então, olha aí na tela, gente. Ó, vamos lá. Quer fazer uma pergunta? Vocês têm duas opções para falar comigo. Página da MagoWeb no Facebook, certo? Tá? facebook.com/MagoWeb. São as perguntas. Caso você tenha alguma dúvida que envolva muitos detalhes ou queira falar comigo, pode me mandar um e-mail. Mas, gente, o e-mail é para vocês mandarem se for alguma coisa muito específica mesmo, tá, gente? Para poder responder isso para vocês, certo? Tá? Mas o ideal é que façam na fanpage. Se alguém aqui quiser entrar em contato com qualquer coisa que seja comercial, eu vou solicitar vocês que vão no site magoweb.com.br
e façam por lá a solicitação, tá, gente? Aí é em outro canal, é no site, tá? Na fanpage, caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, estou aguardando vocês lá, tá? Para fazer todas as perguntas. Muito obrigado. Estão falando aqui que vão vir até julho, tem que ir até Campo Grande. Certamente vamos tomar um bom café. Será bem-vindo, tá? Será muito bem-vindo aqui. Posso enviar e-mail para saber mais sobre o Google Analytics referente ao remarketing? Pode enviar sim, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar. Farei questão de responder com atenção, Carla. Que tem detalhes que, por exemplo, se for, eu não posso falar, ó, faz a configuração assim, entendeu? É uma coisa mas eu vou te dar noções de como fazer, de como funciona, te mostrar material, isso sim, não tem problema, tá? Irei apresentar para minha diretoria algumas ideias de aplicativo para Facebook e entre em contato com você. Muito obrigado, entre em contato sim, estaremos com toda a disposição do mundo para atendê-los e com toda a atenção possível, tá? As pessoas agradecendo. Gente, muito obrigado pela apresentação. Mil desculpas pelo atraso, porque eu tive problemas técnicos aqui de áudio e da internet, que não está fácil no nosso país. Desculpa por falar rápido do jeito que eu falo, desculpa por falar alto, mas eu sou uma pessoa extremamente empolgada com o que eu faço e gosto de passar esses exemplos práticos para você. Gosto de fazer a minha palestra, porque eu não sou palestrante, né? Eu não tenho o talento do palestrante de falar palavras bonitas empolgantes para vocês. O que eu sei fazer é trabalhar, eu sei gerar resultado para empresas. Então eu mostro isso de forma prática para vocês. E eu gosto muito de fazer as palestras dessa forma. Então, se vocês tiverem qualquer crítica, não deixem de fazer, certo? Tá? Aprendi a falar o Meshap certinho com o Léo, que manja muito de inglês. Então, muito obrigado a todos, tá? Até mais e fiquem à vontade de fazer suas perguntas a partir